Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Melinda Pataca e eu sou coordenadora do Museu da Educação e do Brinquedo, junto com a professora Marta Marandino. E hoje nós estaremos abrindo, né, as atividades da Semana Nacional de Museus. E temos, então, uma mesa, né, da Constituição Histórica de Acervos Físicos e Digitais em Museus e Arquivos. Essa é uma questão que nós temos discutido e trabalhado no museu nos últimos anos, desde 2014, né, quando assumimos a coordenação, mas anteriormente também era um debate forte para a professora Tizuko Kishimoto, que foi quem criou, né, o Museu da Educação e do Brinquedo. E aí hoje, então, nós temos a felicidade, né, de ter a presença da Audra Santana. Para a gente é uma alegria muito grande tê-la aqui. A Áudrea, ela foi estudante de História da USP e foi estagiária no Museu da Educação e do Brinquedo em 2016, 2017, e ela criou, né, toda uma sistemática de organização do acervo que nós temos usado ainda atualmente. Depois nós vamos apresentar um pouco, né, ela vai apresentar essa questão, mas hoje, então, nós vamos estar debatendo. Ela atualmente está trabalhando no Centro de Memória do Instituto Butantan, e ela vai apresentar, né, essa constituição, então, dos acervos físicos e digitais no Instituto Butantan. Então, ela vai iniciar, né, a sua fala, e posteriormente também eu vou fazer um debate tratando um pouco sobre um olhar de pesquisadora. Trabalho, né, há mais de 20 anos com acervos digitais, acervos físicos, de coleções de textos, imagens e acervo de cultura material das viagens filosóficas luso-brasileiras. Então, Aldra, muito obrigada pela sua participação, é um prazer. E aí você pode, então, começar a sua apresentação. Olá, boa noite a todos. Você me ouve bem? Sim. Ah, que bom, vou aqui iniciar a apresentação, então. Vocês conseguem ver essa primeira página, sim? Sim. Ah, que ótimo. Eu sou a Áudrea, né? Sou formada em História, sou analista de documentação aqui no Centro de Memória. Né? Primeiro eu quero agradecer a professora Ermelinda e a equipe do MEB pelo convite. Eu fico também muito feliz em participar. Acho que vai ser muito interessante fazer esse diálogo e contar um pouco também sobre a constituição dos acervos aqui do Instituto Butantan. Né? Então, o objetivo da minha fala, né, dessa minha primeira fala, é falar sobre essa constituição e preservação dos acervos arquivísticos e museológicos, fazendo também essa relação com a história institucional e a trajetória dos pesquisadores aqui do Instituto. Né? Porque eu acho, antes de falar de fato do nosso acervo, é interessante fazer essa relação entre as características entre a documentação arquivística, né, e a documentação museológica. Então, eu trouxe algumas definições, alguns conceitos, mas para a gente se questionar e dialogar, né. Então, primeiro, falando do arquivo. Então, arquivo são os conjuntos de documentos produzidos e acumulados pelas entidades, instituições e pessoas, né, públicas, privadas, independente da sua natureza e suporte. Essa é uma definição do Dicionário de Terminologia Arquivística, mas também arquivo pode ser a própria instituição que faz a salvaguarda desses documentos, né? E aí, quais são essas características, né? Pensando nessa produção, né? São essa produção que acontece de forma natural, né? Pensando nos documentos. Nós todos acabamos produzindo conforme as nossas atividades, os nossos gostos, os nossos interesses, desenvolvimento das nossas pesquisas, as atividades em geral, né? Não pensando nos documentos, nossos documentos pessoais, mas também nas instituições, né?
né, que acabam tendo que produzir, né, naturalmente os documentos para comprovar as atividades que fazem ou para mesmo para registrar tais atividades, né, tais funções e atividades. Nesse sentido, também tem a documentação museológica, que tem um caráter diferente, mas que também tem relação, né? Eu trouxe uma definição do ICOM de 2007, mas eu já quero ressaltar que o ICOM está fazendo, está discutindo novas definições, né, para museus. Eu trouxe essa que está mais consolidada, mas já tem outras versões também, né, de que museu, então, é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, né, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento aberto ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio, com fins de estudo, educação e deleite. Né? E quais são, então, essas características que tornam distintas ou parecidas, né, as atribuições desses dois ambientes, desses dois gêneros? Primeiro, pensando no objetivo e nas funcionalidades, o arquivo ele tem mais essa característica administrativa, né, comprobatória, das funcionalidades mesmo, né? Enquanto o museu ele tem essa característica cultural, educativa. Mas ambos, né? Isso a gente pode pensar, né, a partir das diversas pesquisas que já ocorrem, né, desse caráter de difusão dos arquivos também, esse caráter educativo, que os arquivos, que as instituições que abrigam documentos arquivísticos vêm atribuindo para si também, né, vêm, né, tendo como atividade central também, né, essa característica cultural e educativa, e também do museu, né, em que ambos têm essa característica de pesquisa também, né, não só enquanto entidade custodiadora, né, enquanto essa salvaguarda dos documentos, mas também enquanto do próprio fazer arquivístico, do próprio museu, né, do próprio fazer museológico, né, museal da instituição. Né, pensando nas formas de aquisição, né, enquanto as instituições arquivísticas, enquanto os documentos arquivísticos, né, você tem essa característica da produção natural e orgânica por conta das atividades, do desenvolvimento dessas atividades, então da produção, do recebimento, da tramitação desses documentos, ainda mais, né, na idade corrente, né, que é quando o documento é produzido, até até a idade intermediária, que ele ainda está em uso, mas está aguardando a sua destinação, até chegar na documentação permanente, né, que é quando já atribuiu-se esse uso, já finalizou esse uso, e aí ganha esse valor de pesquisa, esse valor de documentação histórica, né, em que a forma de aquisição também é por recolhimento ou também por doação, né. Um museu, ele já tem essa característica mais artificial dessa acumulação, né, que é nesse caráter de que a documentação ela vem por forma de doação, ela vem por forma da compra, e existe uma seleção desses documentos dos diferentes gêneros, né? Porque ambas as instituições abrigam documentos de diferentes gêneros, então fotográfico, cartográfico, né? O mais convencional dos museus, os objetos, documentação tridimensional, né? Mas no arquivo também há esses documentos tridimensionais, né, mas a forma de aquisição ela se dá de uma maneira um pouco diferente, né? E a forma de acumulação também, né? Como eu disse, enquanto o arquivo ele tem essa relação orgânica, né, de produção, essa necessidade de produção e acumulação, né, relacionada aos outros conjuntos, aos outros documentos, o museu ele tem essa acumulação que a gente pode chamar de artificial, porque é uma seleção. Não que, de toda forma, o arquivo não haja essa seleção, né? Porque eu vou falar isso um pouquinho quando eu disser das trajetórias, das ações de preservação aqui no Instituto Butantan e de outras instituições também. Em última instância, há também essa seleção, há esse olhar, né? Mas ele acontece de uma forma um pouquinho diferente, porque no arquivo, né, podemos dizer que
no museu, desculpa, podemos dizer que não há necessariamente uma relação com os outros documentos, né? Então, a organização, essa acumulação, ela é feita de maneira diferente, né? A própria avaliação e classificação também, porque enquanto no museu, né, nas instituições museológicas, a avaliação, a classificação desses objetos, desses documentos, ela é feita conforme as diretrizes, as características e naturezas dos museus. Nas instituições arquivísticas, há sempre uma, né, pensando nos arquivos públicos, né, ou nos arquivos privados de interesse público, há uma legislação pertinente que precisa ser seguida, né? Há necessariamente a elaboração de um plano de classificação e uma tabela de temporalidade que vai mostrar o tempo de destinação de guarda desses documentos, né, a forma de guarda desses documentos também. Né? E a própria descrição, a própria organização, né? Se dá de maneira um pouquinho diferente, né? Pensando que nos documentos de arquivo, né, um documento único não necessariamente ele vai ter esse valor informacional, né? Ele precisa de um contexto, ele precisa estar interligado com outras unidades, com outros documentos. Então, na verdade, a série é uma unidade de descrição. Então, o documento ele só tem um sentido maior, né? A gente consegue ter esse valor comprobatório, administrativo, né? Esse objetivo, né? Essa finalidade do documento, quando ele está atrelado à sua série documental, atrelado à sua função, à sua atividade, né? Ao seu conjunto de documentos. Diferente da descrição, muitas vezes, das unidades dos museus, né, dos objetos dos museus, que eles podem ser, né, e muitas vezes são descritos de maneira isolada. Então, a catalogação item a item, não necessariamente eles precisam ter essa relação, né? Eles têm a relação temática, né, da natureza do museu, claro, mas não tem, de fato, essa relação intrínseca, né, essa relação orgânica entre esses documentos. Né? E aí eu falei dessas duas para falar da minha instituição de trabalho, né, que é um centro de memória, que é, né, uma instituição híbrida, né, que abriga esses diferentes tipos, né, de esses diferentes gêneros. Então, hoje nós temos tanto documentação, né, a gente faz a gestão tanto da documentação arquivística permanente, quanto da documentação museológica da instituição. Né? A gente tenta fazer essa gestão e preservação de uma forma integrada, né? Mantendo as características de cada um, mas pensando nas relações e também nas formas de preservação que podem ser feitas em comum. Então, o Centro de Memória, ele foi criado em 2019, né, com esse objetivo, né, de ampliar, né, e esse objetivo, então, de ampliar as ações de preservação e organização, né, do patrimônio do Instituto Butantan, né, sendo, então, responsável por esses dois acervos, né, o museológico e o acervo arquivístico. E também, né, o desenvolvimento da pesquisa em história da ciência e história institucional. Não que essas ações não tenham sido realizadas por outros órgãos antes da criação do Instituto Butantan. A ideia de preservação dos acervos, ele perpassa desde a criação do Instituto. Né? Há uma intenção, percebe-se nos registros, né, nas pesquisas institucionais que nós fazemos, essa intenção da preservação, né, que tem seu início desde a criação do primeiro museu, das atividades de divulgação científica feitas pelas primeiras gestões do Instituto Butantan, né, de mostrar como era feita a ciência, de ter órgãos de, eu não posso dizer que eram órgãos de preservação, mas órgãos, setores de guarda de documentos, né, então com esse caráter mais administrativo, claro, né, então, mas já com essa intenção de perceber os documentos que tinham esse caráter permanente, ou que tinha esse valor comprobatório, né. E aí, mais ou menos na década de 80,
né? Começa-se um movimento maior, pensando nessa preservação, aí sim, pensando na preservação, na conservação desses documentos de valor histórico. Pensa-se, então, nesse valor histórico dos documentos. Aqui, o acervo, né, voltando um pouquinho, ele é constituído, então, pela documentação permanente do Instituto Butantan e pelos fundos pessoais dos cientistas, né, que contribuíram para o desenvolvimento da instituição. Eu vou falar um pouquinho mais específico disso mais para frente. E o acervo museológico ele é composto por instrumentos científicos, equipamentos de laboratório, mobiliários, né, de escritório, de laboratório também, que foram recolhidos, né, nos setores, nos laboratórios aqui do Instituto também. A aquisição de ambos os acervos, eles foram feitos ou por recolhimento, né, por essa intencionalidade do setor em recolher esses documentos, ou por transferência, né, quando o próprio setor ele percebe o valor permanente, o valor histórico do objeto ou do próprio conjunto documental, e aí ele tem essa intenção de transferir para o órgão de guarda, né, para o setor de guarda, no caso a gente no Centro de Memória, ou então por doação, né, de ex-funcionários, né, ou de familiares de ex-funcionários do Instituto Butantan também. E aí, nesse caso, a gente faz a reintegração desse acervo, né, porque pensa, imaginem uma instituição, né, de 121 anos, em que muitos funcionários nasceram, estudaram no Instituto Butantan, desenvolveram suas pesquisas no Instituto Butantan, onde os diretores moravam no próprio instituto, os funcionários também moravam e constituíam suas famílias no próprio instituto. O limiar entre a documentação pessoal e institucional aqui é bastante tênue, né? E o fato também da forma de fazer ciência no início, né, do Instituto Butantan, que tudo era muito próximo, as pessoas, né, faziam suas pesquisas aqui em casa, não tinha, né, o laboratório às vezes era a própria residência, pensando no início, né, e até meados do Instituto Butantan, antes da criação dos grandes edifícios, dos prédios, né, essa documentação ficava, né, com o próprio pesquisador, ficava no próprio setor às vezes. E então, quando a gente tem essas doações, a gente percebe, né, que a preservação ela vem da instituição, mas às vezes também vem do próprio produtor, né, que acabou guardando e depois reintegra-se para o Instituto Butantan, né, para o próprio acervo. Então, né, falando dessa instituição, né, de 121 anos, ela foi criada em 1901, né, com a finalidade então de produzir o soro antipestoso, né, para combater a epidemia de peste bubônica que acontecia em Santos no início do século XIX, né? E aí, desde o início, né, ela foi criada com essa finalidade, mas ela também foi realizando pesquisas voltadas para a solução dos problemas sanitários e de saúde pública de São Paulo, né? Vital Brasil, o primeiro diretor, também uma das primeiras lideranças científicas aqui do Instituto Butantan, né, começa suas pesquisas para a produção do soro, né, contra o veneno dos animais peçonhentos, né, o que a gente sempre conhece do Butantan, né, o soro contra o veneno das serpentes, mais para frente, né, dos escorpiões, das aranhas, né, dando se tornando então um destaque nacional e internacional, né, por essa produção de soros e mais tarde também das vacinas e pesquisas e também da divulgação científica, porque são áreas que sempre foram efetuadas aqui no Instituto Butantan, né, são atividades que sempre foram desenvolvidas pelo Instituto, né, então a produção de soros, de vacinas, a pesquisa e também a divulgação científica, né, todas interligadas, né, porque esse tripé, ele não é separado, ele não pode ser visto, né, separadinho como um caso que são coxinhas. Todas as atividades elas estão muito interligadas entre si, né, essas três. Né. Atualmente, né, além do parque industrial, que é, como vocês, né, com certeza viram na mídia, né,
setor, né, uma parte muito responsável, né, pela produção e pela disponibilização das vacinas e soros, né, para o Ministério da Saúde. Há também uma grande área de pesquisa científica aqui, desenvolvimento científico mesmo, né, ciência de bancada, né, como a gente pode, como eu posso falar, né. Então, há uma grande produção científica sendo realizada aqui no Butantan, para além da produção dos soros e das vacinas, né? E também o Parque da Ciência, que é um complexo cultural que abarca, né, tanto os museus aqui do Instituto, né, um museu então de microbiologia, um museu biológico, um museu histórico e um museu de saúde pública no Emílio Ribas, que fica lá no Bom Retiro, como também o Centro de Memória. Né? Então, atuando nessas áreas, né, nessa produção dos imunobiológicos, né, o Butantan ele acumulou, né, e ele continua acumulando, por ser uma instituição que continua, né, em pleno vapor, uma diversidade de documentos, né, uma diversidade de tipologias de documentos e também dos objetos, né, que são referência ao desenvolvimento das suas atividades, das suas pesquisas, né, que expressam, né, que refletem a história, né, do Instituto Butantan e do desenvolvimento da saúde aqui também no estado de São Paulo, e por isso que precisa ser preservado. E essas ações de preservação, como eu falei, né, elas acontecem em diferentes momentos, né, com características diferentes, claro. Né, desde o início do Butantan há essa ideia de memória, de criação, né, de espaços para divulgação, para mostrar mesmo, né, a história do Butantan, mas a ideia de preservação, de documento com esse valor histórico, de pensar a história do Butantan, né, contar a história do Instituto Butantan, como a gente vê hoje nas instituições aqui, né, nos museus, no próprio Centro de Memória, ela começa a partir da década de 79 e 80, né, com a criação, então, de um grupo de trabalho, né, feita uma portaria aqui, né, e aí cria-se esse grupo de trabalho para fazer o levantamento do material, né, eles chamam assim, né, de material histórico, de caráter histórico, né, primeiro para entender fazer um pequeno diagnóstico, né, para entender como que estão os acervos do Instituto Butantan, como que está sendo preservado, existe esse movimento, então é feito vários questionários, né, entre os setores, cria-se esse grupo de trabalho, essa primeira comissão, né, que também tem relação com a criação do próprio Museu Histórico, né, do Instituto Butantan, né, e aí tem essa primeira iniciativa de reunião desse acervo, né, e pensando também nessas primeiras diretrizes de preservação, né, então eles percebem que a documentação de cunho histórico, né, estava dentro dos setores, existia uma ideia de guarda dentro dos próprios setores, então existiam alguns procedimentos de guarda, então que é normatizado, né, começam essa normatização desses procedimentos, há esse recolhimento, né, é feito primeiro essa primeira seleção, por isso que eu falei que por mais que tenha, a gente entenda o arquivo como uma produção orgânica, né, muitas vezes há esse olhar da seleção do que é documentação permanente, ainda mais quando não existia de fato diretrizes, né, ou legislações que amparassem essa seleção, né, porque no final da década de 80, no início de 90, de 89 e 91, com a orientação do SAESP, né, do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, há uma primeira elaboração, né, e primeira construção, né, pautada mesmo na legislação da política de arquivos do Instituto, né, e aí sim você percebe uma real normatização desses procedimentos. Então essa documentação, né, que ela estava sobre a guarda, então, do Centro de Desenvolvimento Cultural, né, amparado então pelo Museu Histórico e também pela biblioteca
né, da gestão da biblioteca da época. Com a criação dessa comissão interna, começa-se a fazer esses procedimentos para a preservação desses documentos, também para pensar a produção e guarda desses documentos também, né? E aí isso vai avançando até que em 2004, né, começa um início do levantamento da documentação arquivística, né? Identificando os órgãos produtores, as datas, isso em conformidade com o decreto, esse decreto que está aqui, o 48, 897, né, que diz o seguinte, que todos os documentos até a década de 40, até 1940, eles são considerados permanentes. Então, aqui no estado de São Paulo, né, esse decreto aqui do estado de São Paulo diz isso, que todos os documentos, independente dos documentos, né, de suporte de papel, assim, né, independente da classificação ou do tipo de documento, e até 31 de dezembro de 1940 eles são permanentes. E aí, após 40, existe todo o plano de classificação e a tabela de temporalidade para mostrar a destinação desses outros documentos. Então, é feito esse primeiro levantamento para identificação, né, em conformidade com esse decreto. E aí também inicia-se, né, essas primeiras identificações do acervo, esses primeiros diagnósticos do acervo, né. E em 2010 há uma outra iniciativa, né, para a preservação da documentação, que é a criação do núcleo de documentação, né, que aí até antes de 2010, a documentação, o acervo do Instituto ficava sob a responsabilidade do Museu Histórico, o acervo arquivístico e museológico, e aí há essa divisão. A documentação arquivística passa a ser arquivística permanente, né? Passa a ser responsabilidade do núcleo de documentação, que fica responsável pela identificação, descrição, né, e preservação desse acervo. E o Museu Histórico foca na catalogação e organização dos objetos, né? E é feita também uma pesquisa sobre esses objetos, há todo um trabalho, né, para constituição dos contextos, né, para a identificação desses objetos usados na exposição e também que ficavam guardados na reserva técnica, né? Nesse período também há o programa de gestão documental, né, sempre amparado pelo Arquivo do Estado, né, sobre as diretrizes do Arquivo do Estado. Entre 2014 e 2016, há essa organização dos espaços de guarda, então começa a ser pensado a partir de diretrizes de conservação, os espaços de guarda do acervo arquivístico. Então, a documentação ela é separada por gênero, né, pensando nas questões de conservação, a criação do registro topográfico, que mostrava, né, a localização de cada um desses conjuntos, a identificação avança bastante, né, e aí percebe-se, pensando, né, no princípio de proveniência, de que os documentos, né, produzidos pelas instituições e pessoas, eles não podem ser misturados entre si, há que ter esse respeito, né, entre esses acervos de cada pessoa ou instituição, né, percebe-se então a caracterização de outros fundos institucionais e pessoais dentro do fundo Instituto Butantan. Então, há essa caracterização do fundo do Instituto Vacinogênico, né, que é um instituto que foi incorporado em 1925 pelo Instituto Butantan, e acervos pessoais de funcionários aqui, né, de cientistas aqui do Instituto Butantan, né, porque por mais que tenham documentos pertinentes à produção científica da pessoa aqui dentro, há também documentos relacionados a outros segmentos da vida dela, fora do Instituto Butantan, também pesquisas que ela realizou em outras instituições, né? Pesquisas no sentido dos processos, porque, né, a gente pensar na documentação pessoal não é só o
produto final, né, só o relatório final da pesquisa, mas o registro desses processos. Então, a gente encontra os cadernos de laboratório, as anotações dos seminários, a produção, né, anterior ao relatório final, então, né, ou dos artigos, né, enfim, que a produção científica dessas pessoas, a produção acadêmica, num geral, dessas pessoas, né, para além do que ela pesquisava aqui, os demais interesses, né, que esse cientista tinha, né, e aí foi caracterizado também alguns fundos pessoais, né, que estavam misturados ao fundo, né, que estavam junto ao fundo institucional. Né. Nesse período também foi realizada a digitalização do acervo fotográfico, né, cerca de 14 mil fotos foram digitalizadas e também foi feita o processo de conservação dos documentos do Laboratório de Herpetologia, que é o primeiro laboratório aqui no Instituto Butantan, né, que é um dos laboratórios que continua, né, na ativa também, né, desde a criação do Instituto. E aí, aqui falando mais da atualidade, né, nesse período, então entre 16, 17, 18, começa-se a pensar aqui no Instituto a questão da conservação preventiva, então é criado esse programa de conservação preventiva, pensando no monitoramento ambiental, dos espaços de guarda, do acondicionamento, isso de forma mais sistemática, né? Não apenas pautado nos projetos, mas como um procedimento rotineiro da instituição, né? Pensar esses em específico, né, esses fatores de conservação, né? Então, pensar dos espaços de guarda, começar os processos de higienização sistemática dos documentos, né? Então, começa assim em 17 esse programa e também o programa de preservação digital, né? Em que a gente está pensando não só na digitalização, né? Porque é isso, preservação digital não é digitalização, mas é pensar nesses processos da produção, né, da documentação nata digital, como é dada, né? Quais serão as estratégias para a preservação desses novos documentos, né? E também dessas novas mídias, dessas novas formas. Então, pensando nos padrões, nas migrações de mídia, na produção de documentos estáveis, né, em formatos mais estáveis, na conscientização dos demais setores sobre a produção desses documentos também. Né. É claro que isso é um trabalho contínuo, né, que vai crescendo aos pouquinhos aqui dentro da instituição, que vai se desenvolvendo, né, junto com os demais setores também. Né. E aí, nesse processo, a gente também conseguiu um projeto, né, alguns projetos com fomento do PROAC, né, que foi a conservação de um conjunto de cartas e ofícios das 2 primeiras gestões do Vital Brasil, né, a catalogação e conservação da coleção museológica. Eu acabei não sistematizando muito sobre os processos, né, mas a documentação museológica, né, os objetos, eles vinham nesse processo de pesquisa pelo Museu Histórico. E aí fez-se necessário fazer revisar essa catalogação, né, fazer uma identificação mais ampla desses objetos, desses 2.000 objetos. Cerca de 90% hoje do acervo museológico ele está identificado, está higienizado e catalogado, né, e isso fez com que a gente conseguisse dar acesso à pesquisa para essa tipologia também, né, porque a gente já atende atualmente os pesquisadores internos e externos, né, com a documentação arquivística, e agora, após essa catalogação, foi possível também ampliar esse acesso, né, para pesquisa, né, para esse potencial de pesquisa aqui dos documentos museológicos, né, desses objetos museológicos. E agora, né, o nosso projeto mais recente é a implementação de repositório digital. Como eu falei, o programa de preservação digital ele é um processo, né? É claro que a gente não consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico, né, e as novas mídias que vão surgindo, mas a gente está correndo, né? Acho que todas as instituições, né, estão tentando correr, né, para pensar nessa preservação antes que esse volume documental que tem sido produzido, né, esse volume
documentos digitais, natas digitais, né, que vem sendo produzido seja perdido, né? Então, o primeiro passo é que a gente pensou, né, nessa implementação do repositório para tornar acessível, né, e deixar no formato mais estável as informações sobre o acervo, né? Então, a gente pretende migrar as informações de uma boa parte do acervo, né, do Fundo Instituto Butantan, né, o acervo relacionado, então, às fotografias, a seção de fotografia, e a seção de desenho também, e os relatórios, as informações sobre os relatórios anuais, né, de gestão anual também. E os seus representantes digitais, né, porque é isso, a digitalização não é a preservação, de fato, a preservação digital, mas é uma forma de você ampliar o acesso e também, de certa forma, preservar, né, o documento analógico, porque você diminui, né, o manuseio, você torna essa documentação, esse representante digital, né, se ele for feito de uma forma adequada, você consegue otimizar, né, esse acesso, né, tornar mais rápido, mais eficiente e preservar a documentação original. Então, só passando rapidinho aqui, falando um pouco do fundo, né, no geral, então a data limite, né, é de 1896, assim, o Fundo de Estudo Butantan até a atualidade, porque ele é um acervo aberto, a gente continua recebendo documentos, né, fazendo recolhimento e recebendo transferências de documentos permanentes. Atualmente tem cerca de 498 metros lineares, né, do acervo iconográfico. Então, são 390 itens, são cartazes e ilustrações. Do fotográfico, né, são 17 mil fotografias, né, negativos, diapositivos, né, 1.200 plantas e mapas, né, mais de 270 itens audiovisuais, né, então tem as VHS, fitas de rolo, DVDs, né, e o sonoro também, né, que são as fitas cassete. Toda essa documentação ela vem sendo tratada sistematicamente para ampliar essas informações e também entender esses processos de produção, né, porque o importante é você entender a história desse produtor, para você entender as funções e atividades que ele desenvolvia, conseguir organizar a partir dessas atividades e funções esses documentos que estão aqui, né, esses documentos que foram acumulados, né. E aí eu falei da caracterização dos outros acervos institucionais, né, então foi, né, hoje, então, o Centro de Memória, ele também tem o acervo do Instituto Vacinogênico, né, desse período anterior à incorporação, e também do Grupo Escolar Rural, que foi uma escola de metodologia inovadora, né, que existiu aqui nos anos 20 e 30, dentro do próprio Instituto Butantan. E aí, fora os acervos institucionais, há os acervos pessoais. Alguns foram caracterizados como acervos pessoais por terem esses documentos do desenvolvimento das atividades fora do Instituto Butantan dessas pessoas. Então, grandes volumes de documento, né, documentos que falavam desses outros interesses, mas também nós recebemos doações de documentos pessoais, de pessoas que trabalharam ou que tiveram que foram importantes, né, para o desenvolvimento científico aqui do Instituto. E aí, continuamos recebendo, né, na verdade, né, documentos desse caráter também. Né, hoje as nossas áreas de atuação, então, tem a parte administrativa, né, tem a parte de gestão e processamento, de gestão e preservação, né, que é a conservação preventiva e processamento técnico, né, a parte de difusão, por isso que no início eu falei dessa questão que essa área, por mais que né, a gente não tenha o arquivo em si, né, não tem essa característica, né, de atividade, de valor, de difusão, de objetivo da difusão em si, né, para além do atendimento, né, para além do acesso, as instituições hoje, né, trabalhando para
sobre esse valor cultural dos arquivos também, né? E aí o Centro de Memória, por ter esse caráter híbrido, é muito mais fácil de você trabalhar, você consegue, né, fazer essa divulgação de outras formas, né? Então, hoje a gente, além de atender, para além, né, de atender os usuários, os diferentes usuários, também faz, assim, trabalho de divulgação do acervo, de divulgação do trabalho do Centro de Memória. E aí, para além disso, tem a pesquisa, né, a área de pesquisa, né, que é uma área bastante importante aqui do Centro de Memória também, em que o foco é a história institucional e a história da ciência, e aí existem vários trabalhos, né, tanto de história dos funcionários, dos trabalhadores, a história, pensando na história funcional, né, a criação dos organogramas, o entendimento dos organogramas, né, a própria pesquisa sobre os outros acervos institucionais, por exemplo, a escola rural, né, e diversas outras pesquisas que são desenvolvidas aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, antes de passar a palavra para a professora, talvez eu tenha me estendido um pouco, né, peço desculpas se me estendi um pouco a mais, né, se vocês tiverem interesse em acessar o acervo, em consultar o acervo, vocês, né, podem entrar em contato pelo DOC, né, @Butantan. Se vocês também tiverem alguma dúvida específica, podem entrar em contato comigo também, tá? O Centro de Memória, ele tem um Instagram, então podem acessar, lá tem conteúdos bastante interessantes sobre o acervo e sobre as diferentes pesquisas que a gente desenvolve também, tá? Então, muito obrigada, e eu fico à disposição para conversar, para a gente dialogar mais. Bom, muito obrigada, Aldra, sua apresentação bastante instigante, em um período tão curto, né, do Centro de Memória, e vocês já produziram tanta coisa, e muito importante todo esse trabalho que vocês têm feito, dessa aproximação entre arquivos, museus, e toda essa discussão, e a gente vê como que você tem se aprofundado em toda essa dimensão. Quem tiver alguma pergunta para a Áudria, por favor, coloque no chat. Nós vamos continuar agora a apresentação, né, com a minha apresentação, e aí vocês podem ir interagindo no chat, que no final das duas apresentações nós responderemos, então, as questões, ok? Bom, deixa eu colocar aqui minha apresentação. Bom, então, eu sou química, né, de formação inicial, e sempre, desde a minha iniciação científica, eu trabalho com história da ciência. Inicialmente, eu trabalhava com um banco de dados biobibliográfico em história da ciência luso-brasileira, né, fazendo um levantamento de tudo que foi feito no Brasil e em Portugal no período colonial. Depois eu fiz mestrado, doutorado no Instituto de Geociências da Unicamp, num programa, né, de ensino e história das ciências da Terra, mais especificamente com história da ciência. Então, né, desde a minha iniciação científica eu tenho trabalhado com isso, já fiz também muitas atividades na área de história, e tenho trabalhado, então, com essas viagens filosóficas luso-brasileiras que eu vou estar tratando hoje, né, de forma indireta, desde a minha iniciação científica, né, nos dicionários biobibliográficos que aparecia toda essa documentação dessas viagens de forma muito evidente. Então, isso tudo já me chamava atenção desde a época da graduação, mas, né, mais especificamente, a partir do meu mestrado, que eu trabalhei com uma viagem específica, que é a viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, que eu vou mostrar posteriormente, e depois no meu doutorado e também na livre docência, que foi uma revisão de todo esse processo feito na Faculdade de Educação da USP. E aí, assim, para ter um diálogo com o que a Áudria está colocando, né, ela está colocando de um ponto de vista institucional, essa constituição desses acervos, numa instituição com mais de 100 anos,
Eu vou apresentar um pouco, uma dimensão a partir de pesquisadores, né? De um balanço, de uma pesquisa que tem sido feita durante tanto tempo, das minhas necessidades de organização de um acervo que está extremamente disperso, e que, mesmo em documentação impressa, nem sempre ele é tão organizado, né? E a partir das pesquisas que têm sido feitas nesse acervo dessas viagens, nesses mais de 200 anos que aconteceram as viagens filosóficas, a partir dessas pesquisas que se conhece cada vez mais alguma documentação que está sendo perdida, que está perdida, que começa a ter uma integração entre os acervos, novos olhares sobre os mesmos objetos, sobre os mesmos documentos que têm surgido e que dão vida a esse acervo. Então, para complementar, eu vou trazer problemáticas, né, que essas viagens filosóficas estavam ligadas, né, à própria constituição de uma museologia, de uma concepção museológica em Portugal e Brasil, e como que isso foi se constituindo nas suas diversas instituições. Bom, então aqui, né, algumas coisas que vão aparecendo. Então, o que eram as viagens filosóficas, né? A viagem em si, nesse período, era uma observação direta, né, dos locais onde eram percorridos pelos viajantes, sob investigação. Então, era feito os registros da história natural, quer dizer, as coletas, a observação, a coleta. Vou mostrar, né, um pouco depois que práticas eram essas, mas eram coletados objetos, eram feitas anotações desses locais, né, onde eram percorridas as viagens. Esses objetos depois eram enviados para museus de história natural. Então, a gente tem o início desses museus de história natural sempre atrelados a esse exercício da viagem, e nesses museus todo esse material era descrito, analisado, sistematizado até a publicação. E aí, algumas questões que têm surgido, né, ao longo da minha atuação, e a minha atuação não é somente em pesquisa, mas ela tem se articulado muito também à extensão, e aí por isso que também, né, pensar a minha formação também não tem a ver exatamente com infância, com brinquedos. Eu sou coordenadora do Museu da Educação e do Brinquedo, justamente porque eu tenho pensado essas questões museológicas, de acervo, de história dos museus, há muito tempo. Então, algumas questões que passam pelas minhas pesquisas são como abordar a vida dos viajantes, né? Então, a Áudrea mostrou como é que se dá essa constituição desses acervos biográficos, e aí como é que também estão relacionados às suas obras. Como é que a gente entende essas obras, que muitas vezes são de natureza muito distinta, tanto natureza material quanto da própria produção desses objetos, que a gente tem que entender os diversos contextos. Então, se é um objeto tridimensional, se é um texto, se é imagem, qual que é o formato, e etc. Eu tenho, né, assim como todos que tratam dessas viagens filosóficas, que é um grupo assim, considerável, né, de pesquisadores na história da ciência, sempre tem tratado também dessa dispersão dos acervos. Junto com isso, a gente tem se preocupado muito com esse aperfeiçoamento de obras de referência, tanto com a pesquisa, então, dicionários, catálogos de museus, de bibliotecas, cada vez mais também bibliotecas digitais, que são essenciais para essa, né, tanto para pesquisa quanto para pensar de uma forma global essas viagens. E, ultimamente, também, né, essas iniciativas de digitalização e divulgação das obras. A Áudrea mostrou que esse processo ele é bastante complexo,
então ele não necessariamente vai ter uma relação direta com a conservação e com a disponibilização e o acesso. Nem sempre somente a digitalização e a disponibilização na internet levam a uma facilidade do acesso. A gente vai ver um pouco nesse sentido, né, com a criação dos metadados, com formas de busca que levam, né, a esse acesso dessas obras. Então, aqui eu estou trazendo um artigo, né, da professora Ângela Domingues, da Universidade de Lisboa, que é um artigo de 2021, ele é bastante recente, em que ela faz, né, a história das coleções e da disseminação da viagem filosófica do Alexandre Rodrigues Ferreira, né? Então, ela traça essa história também nessa perspectiva, uma pesquisadora que investiga esse tema há mais de 30 anos, uma pesquisadora importantíssima, e que ela tem também esse trânsito entre Portugal, Brasil e outras instituições europeias, buscando também articulação entre essas relações de pesquisa e da própria constituição do acervo, né? Quando a gente pensa numa perspectiva de patrimônio cultural e um patrimônio científico dessa viagem, das viagens, né? E aqui, no caso, mais especificamente, a viagem filosófica do Alexandre Rodrigues Ferreira. Então, aqui é a minha trajetória, né? Meu doutorado chamava Terra, Água e Ar nas viagens científicas portuguesas, em que eu ampliei as viagens, não só do Alexandre Rodrigues Ferreira, mas eu tentei fazer um mapeamento das viagens que percorreram a América Portuguesa e o Império Português como um todo, né? Angola, Moçambique, Goa, Cabo Verde, durante o final do período colonial. E aí, como é que eu fiz as minhas pesquisas, né? Então, eu parti de uma pesquisa bibliográfica no banco de dados que eu trabalhei na minha iniciação científica, que se chama Lusodat. Esse banco de dados, ele trazia de forma bastante completa, né, essa produção tanto de manuscritos, de artigos, de publicações, né, que foram feitas desse período, e aí também voltada para esses viajantes. Então, foi um instrumento de pesquisa muito valioso. Junto com isso, né, eu complementava sempre esses dicionários biobibliográficos, e quando eu fiz muitas pesquisas ao longo da minha trajetória nos arquivos e bibliotecas, e vários arquivos e bibliotecas de Portugal e do Brasil, e junto com isso, né, como a massa de documentação ia aumentando, eu tinha necessidade sempre de sistematização de um material que eram vários personagens que estavam... No meu mestrado, eu trabalhei com uma viagem só, que tinha 4 membros. Depois, eu começo a trabalhar com um universo de cerca de 80 viajantes. E aí que, né, esses viajantes eram desde desenhistas, administradores, naturalistas, matemáticos, que estavam direto ou indiretamente relacionados a essas viagens. Então, era um volume grande de pessoas, de locais, de material, e eu precisava de instrumentos para isso. E aí eu criei, né, um dicionário biobibliográfico de viajantes luso-brasileiros, que ele entra em anexo à minha tese. Nem todas as biografias que eu comecei a pensar, que eu comecei a sistematizar, estão na tese, somente os que eram citados ao longo do texto. E aí ele servia justamente como um instrumento de pesquisa para mim, e depois, né, como ele foi publicado como anexo, ele também serve atualmente para os pesquisadores que querem ter essas referências, esses dados sobre esses viajantes. E aí, ele não são verbetes, ele entra como banco de dados, e esses, né, são dados biográficos e bibliográficos.
Então, os dados biográficos são data de local de nascimento e falecimento, afiliação, formação, títulos e patentes militares, que era uma questão muito importante numa sociedade antigo regime, as atividades exercidas pelos viajantes, as instituições que se vinculou e as relações interpessoais. Os bibliográficos, né, eram manuscritos, a grande parte dessa documentação não foi publicada, elas permanecem manuscrita, documentação, correspondência ativa e passiva, que foi um instrumento essencial para entender o cotidiano dos viajantes, outros documentos sobre aqueles autores, publicações, iconografia, cartografia e referências bibliográficas. Então, esse instrumento, né, ele auxiliou muito nas minhas pesquisas e depois eu comecei a pensar em formas de divulgação desse material. E aquilo que estava sendo elaborado em forma de banco de dados, né, que era só uma forma de consulta para pesquisadores, nós começamos a pensar em verbetes, né? E aí eu participava do grupo de humanidades digitais na Biblioteca Brasiliana da USP, que era coordenado pela professora Maria Clara Paixão de Souza, e nós tínhamos alguns bolsistas, né, que auxiliavam nessa implementação. Então, a gente pensava em implementar esses bancos de dados de forma georreferenciada, que mostrasse os percursos desses viajantes. Então, como é que a gente pensava? Foi toda uma discussão sobre biografia, e como é que a gente pensava essa biografia que também fosse atraente para um público. Então, os verbetes, né, foram escritos como micronarrativas, porque eles tentavam mostrar o instantâneo, né? Tentavam pensar em percursos desses viajantes. Então, era como se fossem fotografias, né, instantâneas desses percursos. Eles eram textos bem curtos, né, com um número limitado, e que pensavam numa dimensão de espaço-tempo. Então, eles também tinham essa necessidade de mostrar essas percepções, né, locais. Então, partia de uma dimensão de particularidades, que tratava do singular, do individual, do local, do contextualizável, né? A gente pensava da contextualização desse momento dos viajantes, e que estava ligado, né, a um movimento mais amplo, que a gente chama de horizontalidade, uma visão desse territorial mesmo, né, e geográfica desses lugares. E aí pensava em generalidades, quer dizer, a gente pensava tanto em caráter biográfico individual, quanto também de associações de grupos de viajantes. Como é que esses viajantes se relacionavam, né? Então, para pensar em processos, no plural, numa dimensão social que tratasse, né, de uma perspectiva mais abrangente do Império Português, né? E aí a gente vai para um movimento de verticalidade em que a gente vê o todo. Então, parte dessa a ideia é fazer essa relação, né, entre o horizontal e o vertical, que poderia se dar através do georreferenciamento. E aí nós criamos, então, né, isso já desde o meu mestrado, foi sendo desenvolvido, aperfeiçoado, etc. e tal, com algumas dimensões biográficas, mas que estão ligadas a essas práticas das viagens, né? Então, são viagens que foram criadas com o objetivo de investigação das potencialidades naturais do Império Português no período colonial, para a exploração dessas potencialidades, então, voltado principalmente para botânica, zoologia e mineralogia, mas que tivesse impacto, né, direto no desenvolvimento da agricultura, da mineração e da indústria emergente. E aí uma dimensão política era central na figura do ministro da Marinha e Domínios Ultramarinos,
que também estava associada à criação e à implementação de novas instituições científicas. E, por, né, outro lado, essas instituições, elas davam suporte e criavam todo um instrumental teórico e prático de como se desenvolver práticas, né, de história natural e de investigação desses territórios, que depois também eram tratadas, né, em representações, como textos, imagens e coleções. Uma questão que é essencial nessa dimensão das práticas seriam, então, os locais investigados. Então, eu não posso tratar da mesma forma uma investigação que se dava no estado do Grão-Pará, no estado do Brasil, né, que eram dimensões distintas, ou, né, que a gente pode pensar, Mata Atlântica e Amazônia. Então, a gente vai pensar nessa dimensão local que nisso vai se transformando também, né, cada vez no mais particular. E aí, pensava também as viagens, não só no exercício da viagem em si, mas em todo o processo de sua elaboração. Então, começava, né, no que a gente fala da preparação das viagens, uma formação pré-campo, que foi um processo muito anterior, né? No mínimo 6 anos antes dessas viagens saírem de Lisboa. Posteriormente, o desenvolvimento das atividades de campo, né, ou das viagens em si, e quando eles retornam a Lisboa, ou quando eles finalizam essas viagens e são despachados para outros lugares, que é esse trabalho de gabinete ou pós-campo. Então, isso vai estar sempre sendo elaborado e reelaborado. Então, aqui nessas dimensões políticas, como eu falei, né, os 2 ministros, o Martim de Mello e Castro, que foi o ministério que a gente trabalhou mais, e o Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Há continuidades e descontinuidades entre esses 2 ministérios, né, e das regiões geográficas que eram percorridas, dos produtos que eram investigados, etc. Então, os locais eram muito amplos, se pensava em fazer essa história natural das colônias, então era o que se falava, né, do ultramar português, aí se pensava na América Portuguesa, Angola, Moçambique, Goa, Cabo Verde. E aí, quando a gente pensa num movimento mais amplo desses 2 ministérios, né, dá para juntar esses viajantes, aquilo que eu falei desse componente social, quando a gente pensa nessas dimensões biográficas, de viajantes que voltaram a Lisboa ao final da viagem, que assumiram cargos importantes na malha administrativa de Portugal, ou que viajantes que mudaram para outras regiões após a viagem. Então, isso é um quadro que a gente chama de mobilidade, porque esse olhar desses sujeitos vão se transformando e todo o instrumental que foi criado, né, toda a inovação que era desenvolvida durante esses longos percursos das viagens eram incorporados nas práticas que eram realizadas posteriormente. E a gente tem quadros também que foram de permanência. Viajantes que tiveram nesses 2 ministérios em uma determinada área e que permaneceram nessa mesma área por um longo período de tempo. Essa permanência não significa imobilidade, significa que ele também vai continuar fazendo viagens, mas que algumas práticas que demandam mais tempo, como criação de instituições, etc., vão ser realizadas, e viajantes que deixaram, né, Lisboa após também a transição, que são essas novas viagens a uma nova geração, com uma nova formação, com um instrumental teórico muito distinto, que vai ter um olhar bastante diferenciado. Então, assim, essa geração de viajantes e que a gente chama de ilustrados luso-brasileiros, muitos deles estiveram envolvidos com os movimentos que depois desembocaram na independência do Brasil,
Então, um dos mais conhecidos é o José Bonifácio de Andrade e Silva, mas a gente tem outros inconfidentes também, né? Por exemplo, o filho da Chica da Silva, que também foi um desses viajantes. Então, esse movimento que eles criavam das viagens também transforma o seu olhar nessas dimensões políticas. Então, aqui é um resuminho, né, das viagens que aconteceram na administração do Martim de Mello e Castro. Esse em rosa é a viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, que é muito longa, tem cerca de 39 mil quilômetros por 9 anos. Ela chega em Belém e vai, né, percorrendo a bacia do Amazonas, Rio Negro, Rio Branco, Madeira, Guaporé, Mamoré até Cuiabá, retorna posteriormente, é produzido um amplíssimo acervo, né, mais de 1.000 desenhos, mais de uma centena de textos de origens diversas e mais de 40 coleções de remessas de materiais, né, de produtos, que ele chamava de produtos naturais e artificiais no período. Em azul, justamente está essa mancha, porque são as viagens do Frei Veloso, que percorreram a Mata Atlântica. O Frei Veloso era primo do Tiradentes. Ele percorre esse local, né, assim, a Mata Atlântica, em uma perspectiva de viagem muito diferente, né, que era idas e voltas até o Rio de Janeiro. Então, é uma diferença do olhar que vai se constituindo, né, nesses percursos de viagem. Tem uma viagem também do Manuel Rua da Câmara, que é difícil que segue essa perspectiva de construção desse método do Frei Veloso, que é aqui no Nordeste também, o atual Nordeste, né? E algumas pontuais, como na Vila de Cachoeira, que passaram alguns naturalistas, Manuel Galvão da Silva, Joaquim de Amorim Castro. Joaquim de Amorim Castro investiga os arredores aqui da Vila da Cachoeira, na Bahia, e algumas viagens em Minas Gerais, que é o Joaquim Veloso de Miranda. Aqui é um mapeamento do momento seguinte, que é do Dom Rodrigo de Souza Coutinho. A gente vê também uma interiorização, né, do território e algumas viagens que também são feitas na costa. A gente vê um número bastante expressivo, né, muito maior, né, de viajantes, alguns que continuaram na mesma região, como, né, o Joaquim de Amorim Castro, o Baltazar da Silva Lisboa, ele muda, né? Vai para a Bahia, estava no Rio de Janeiro, vai para a Bahia. Então, o Joaquim Veloso de Miranda, ele se classifica pela permanência em Minas Gerais, e aí a gente tem, então, esses movimentos. As instituições também, são criadas novas instituições para as viagens. Aqui, essas fotos são do Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, que é criado em 1768, e é pelo Domingos Vandelli, né, um naturalista que idealiza esse conjunto das viagens. Junto desse Jardim Botânico é criado um Museu de História Natural, Jardim Botânico para a formação do príncipe regente. Então, essa ideia de formação dos preceitos dos monarcas, né, nos preceitos da ciência moderna, da ciência de investigação e de observação direta da natureza. O conjunto de coleções, que era de sementes, estacas, mudas, serviriam para o abastecimento do Jardim Botânico, e as coleções de história natural ficavam, então, nesse gabinete, ou nesse vamos pensar que é um primeiro museu, que é constituído em Portugal e Brasil e que tem desdobramentos posteriores. Junto com isso, a Academia de Ciências de Lisboa também constitui o seu museu, cria instruções específicas. A Universidade de Coimbra, então, nas viagens eram enviadas duplicatas ou triplicatas das coleções. Algumas ficavam na Universidade de Coimbra e outras eram
enviadas por permuta para outros museus europeus. A fundição do Exército, que era onde se formavam os artistas, né? Então o exercício do desenho é muito fundamental, e todo esse projeto, eles desemboca na criação também de essa Casa Literária do Arco do Cego, né? Ou de projetos editoriais. Então, algumas funções distintas desses grupos de viajantes, então, artístico-editoriais, técnicos científicos, práticas políticas, e então os práticos também entram, né? Indígenas, carregadores, remadores e etc. Bom, gente, tem uma mensagem que não está chegando a transmissão. Léo? Só um minutinho. Léo? A transmissão está ok. Tenta atualizar o navegador. Tá. Bom, então eu vou voltar. Se a transmissão está acontecendo, eu vou voltar com a apresentação, tudo bem? Sim. Desculpa, gente. Porque não... Professora? Oi. Você está apresentando algum slide? Porque não está aparecendo aqui para mim. Não está aparecendo os slides? Não. Eu estou projetando agora. Já faz tempo que não está aparecendo? Acho que sim. Agora está aparecendo? Não, né? Não, aqui não. Eu vou fechar e abrir de novo aqui. Eu acho que caiu. Mas desde o início não estava... Ô, Aldra, se acontecer alguma coisa, me avisa, porque eu não vejo. Tudo bem? Aldra, Léo? Agora está aparecendo o espelho da sua... Tá, deixa eu colocar aqui. Agora sim. Tá. Desculpa, pessoal. Ok. Mas desde o começo não apareceu? Bom, então... Não? Bom, então aqui foi, né, passar rapidamente, depois eu posso disponibilizar. Então, aqui são principalmente aqui vou mostrar, então, esses percursos das viagens. Então, aqui das instituições, o Jardim Botânico da Ajuda, né, algumas fotografias. E eu estava aqui das práticas, né, com as diversas funções, artísticos editoriais, técnicos científicos, práticos, políticas, etc. Então, as práticas de história natural, essa imagem ela é do período, ela é um frontispício que mostra como é que é feito, então, como é que era esse desenvolvimento dessas práticas, que era principalmente observação direta da natureza, de experiência, que era recolhida, então, sistematizada a experiência indígena e etc., a experimentação, que era desenvolvido em algumas instituições, como laboratórios, na Casa da Moeda, e instituições coloniais e metropolitanas, a coleta de materiais que a gente vê aqui, a coleta das plantas, e aí aqui uma onça que também tem sido abatida, etc., a preparação das espécies, a remessa e o transporte, que a gente vê aqui as embalagens, que eram essenciais, porque esse material precisava chegar até a metrópole, né, intacto. Processos de aclimatação de espécie, o desenho, que a gente vê o desenho sendo feito por instrução do naturalista, e a descrição. Aqui é um outro frontispício que mostra essa importância da colaboração do conhecimento indígena,
Então, mostra, né, o escambo com fitas e etc., que era um dos elementos que constava na bagagem dos naturalistas. Alguns materiais, por exemplo, né, que foram produzidos, o Frei Veloso, que edita um dicionário português e brasiliano, né, português e brasileiro, e diz que, dentre, né, outros públicos, a todos que se empregarem no estudo da história natural e geografia do país, pois conserva confiantemente os nomes originários e primitivos. Então, essa necessidade de entendimento dos nomes das plantas, dos animais e etc. As representações que há distinções entre desenhos, perspectivas, né, de cidades, vilas e etc., que tem uma forte componente cartográfica, um modo de representação cartográfica, e que na época eram chamados de prospectos. Então, o que desse para coletar e preparar, todos os materiais que desse para coletar e preparar eram coletados, o desenho complementava essas coleções e os textos, né, complementavam que não aparecessem imagens. Então, quando a gente pensa nas representações, elas são vistas de forma integrada entre textos, imagens e coleções. Aqui é uma imagem que mostra a associação entre arte, ciência, estética e documentação. Então, ele vai falar que os desenhos serviam para ver o útil adoçado com o deleitável, né? Então, tinha um sentido estético e documental. Posteriormente, as viagens são criados projetos editoriais, mas nem tudo é publicado. Então, aqui seria um frontispício alegórico da viagem filosófica do Alexandre Rodrigues Ferreira, que foi a maior. Foi criada, então, uma Casa da Gravura, também, no Real Museu Jardim Botânico da Ajuda, com a contratação de um gravador para a elaboração dessa história natural das colônias, que não chegou a acontecer, porque essas coleções foram saqueadas pelos franceses, né, com a invasão napoleônica, e foram para o Museu de História Natural de Paris, onde foram sistematizadas e classificadas, e posteriormente, né, houve publicação dessas novas espécies que estavam sendo sistematizadas. No período também foi criada uma tipografia do Arco do Cego por um desses viajantes, que é o Frei Veloso, e aí ele traz, né, publicações de outros viajantes, traduções de obras, de manuais que eram essenciais para a ciência no período. Essa tipografia, as obras dessa tipografia têm sido muito estudadas ultimamente para entender esses projetos políticos e científicos em Portugal e no Brasil no período. Então, aqui também é uma exposição, né, que foi feita em 2011, né, na época dos 200 anos da morte do Frei Veloso. Assim, essas exposições comemorativas, tanto de nascimento, morte, realização das viagens, elas são muito importantes para entender esse processo, né, de elaboração das viagens, reunir esses acervos, constituir novos objetos. Então, a Biblioteca Brasiliana é um dos acervos digitais que digitalizou todas as obras que tem no acervo da biblioteca. Tem vários títulos, né? E eles podem ser baixados aí, e visualizados e etc. Então, é um acervo importante que, junto com isso, foi feita, então, a exposição, um seminário, esses projetos de digitalização, e que também depois ocasionou, né, desembocou naquela discussão sobre a criação de um dicionário biobibliográfico virtual. E aí a gente tem, né, continuidades dessas né, todo esse processo das viagens, toda essa sistematização desse material, como coletar, como preparar, como transportar, como acondicionar, conservar todo esse material museológico,
aparece nas instruções para os viajantes empregados nas colônias do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, após então, a vinda da família real para o Brasil, grande parte não foi publicado do acervo, né, por causa desse saque das obras que foram parar em Paris, mas as práticas museológicas, né, elas continuam numa tradição, porque essas instruções do Museu Nacional reproduzem literalmente as instruções anteriores, e no início eles fazem toda uma sistematização do que tinha sido coletado, preparado, organizado por vários naturalistas que estavam no Brasil. Então, o Joaquim Veloso de Miranda, que estava em Minas Gerais, era um deles, e etc. Então, a gente tem uma continuidade até 1819, né, com a criação do Museu Nacional, que é 1818, e a gente vê essa continuidade prática, né, dessa prática museológica, até 1856, pelo menos, com a criação de uma viagem, né, que é pelo Museu Nacional, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é a Comissão Científica de Exploração, que foi para o Ceará. Então, a gente tem mais de 50 anos de tradição científica no Brasil, né, que foi desse desenvolvimento de todo esse instrumental teórico e prático. Atualmente, aqui são algumas instituições de guarda desses acervos, a gente vê essa dispersão. Então, em Portugal, o Museu de História Natural e da Ciência, da Universidade de Lisboa, a Academia de Ciências de Lisboa tem uma parte dessas instituições, então, na época do saque dos franceses, uma parte foi dispersa para a academia, uma parte foi enviada para a Universidade de Coimbra, então, eles permaneceram em Portugal. Após a queda do Napoleão, essa parte do acervo retorna para Portugal, e, posteriormente, na década de 1840, um pouco antes, começa uma negociação diplomática para que parte dessas coleções viessem para o Brasil, e eles vão, então, para a Biblioteca Nacional. Uma parte está no Arquivo Nacional, uma parte foi copiado, né, e está no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Quando esse material chega no Brasil, ele também é disperso por alguns particulares. Uma parte também vai para o Museu Nacional, como eu mostrei que tem essa relação direta com o Museu Nacional, e há também uma documentação que está nos diversos arquivos públicos estaduais. As coleções materiais ainda continuam em Paris, né? E uma parte foi enviada para Londres, justamente por aquela permuta científica que eu falei anteriormente. Alguns jardins botânicos coloniais, a gente ainda tem árvores centenárias desse período no Jardim da Luz, em São Paulo, que é o primeiro jardim botânico da cidade. Então, a gente consegue perceber, não dá para datar que tem 200 anos, mas elas são semelhantes, né, a esse período, por exemplo, as jaqueiras, que elas já são centenárias e que tem no Jardim da Luz. O Horto dos Contos, em Vila Rica, que, né, teve uma participação forte do Joaquim Veloso de Miranda, e o Manuel Rua da Câmara, em Olinda, que também alguns pesquisadores, né, botânicos já fizeram o mapeamento dessas espécies, e muitas dessas espécies são desse período colonial. A Universidade de Coimbra tem acervos, né, tanto de desenhos, o Laboratório de Química, que ainda guarda tanto peças quanto o prédio está muito bem conservado. O Museu de História Natural, que servia para estudo dos naturalistas, então essas coleções elas tinham uma função tanto de ensino quanto de pesquisa. Então, elas figuram, né, na Universidade de Coimbra, e aí a gente vê, né, os desenhos e as coleções de aves, só para a gente mostrar um pouco essa relação entre textos e objetos. Então, assim, parte desse acervo está disponível, né, no site do museu. Então, é possível verificar essas coleções, a história delas. Então, a gente tem aqui
algumas peças etnográficas que foram coletadas durante a viagem filosófica do Alexandre Rodrigues Ferreira, né, as máscaras, que estão na Universidade de Coimbra. No Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, a gente também tem parte desses acervos e algumas exposições, né, como, por exemplo, essa de ilustração científica, em que foram expostos esses desenhos com uma explicação sobre a produção dos desenhos em viagem, etc. A Biblioteca Nacional Digital, que digitalizou toda a obra do Alexandre Rodrigues Ferreira e de alguns outros viajantes também, e que isso foi de grande importância e que tem sido recuperado também, né? Voltar aqui, depois eu volto nessa outra, que, por exemplo, na Brasiliana Iconográfica, que é um projeto com curadoria da Valéria Piccoli, que tem trabalhado muito tempo com viajantes. Então, aqui são imagens da viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, que mostram como que isso é um problema, né? Os metadados mostram a classificação atual das espécies, não tem também, assim, às vezes é só o gênero, às vezes eles conseguiram identificar a espécie. Então, para o pesquisador é muito difícil, né, fazer uma busca, porque são mais de 800 desenhos, né, que estão na Biblioteca Nacional. Então, nem sempre tem uma relação direta com o nome dessa espécie, que é um nome atual. A forma como vai aparecer nos diários do Alexandre Rodrigues Ferreira, e etc., com os nomes populares, com uma descrição dos locais onde foram coletados, há anotações nos desenhos que nos ajudam a entender essa contextualização. Então, seria importante fazer toda uma pesquisa e uma descrição de cada imagem para ajudar no acesso dessas imagens. Aqui é a Biblioteca Nacional de Lisboa, que também tem um processo grande de digitalização e que vários desse material está lá, que eu mostrei, né, uma parte que é da cartografia, que também acabou sendo tratado como exposição, mas essas coleções também estão lá. Então, é isso, né? Eu queria agradecer, desculpar o problema que teve da falha da transmissão. Depois eu posso mostrar algumas imagens para vocês, né? E agradeço, então, aí, né, a participação de todos. Bom, aí eu não sei se alguém tem algumas questões. Deixa eu ver aqui. Então, algumas pessoas estão elogiando, né? A Larissa Alves, que fala que é um projeto muitíssimo importante, o projeto que a Áudria apresentou. Bom, tem alguma questão? Melinda, eu tenho uma questão sobre a sua apresentação. Essa documentação, né, as ilustrações e os cadernos, eles estão em instituições diferentes, é isso? São todas aquelas instituições que eu mostrei. Uhum. Então, uma parte está em Portugal, mas aí também, assim, né, na Academia de Ciências, na Universidade de Coimbra, na Biblioteca Nacional de Portugal, então ele está muito disperso. Uhum. No Brasil, a principal instituição é a Biblioteca Nacional, mas também tem grande parte que está no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, porque um dos projetos da criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é de 1838, né, seria justamente de reprodução desse material. E aí, durante o século XX, o IHGB ele publicou parte dessa documentação que estava somente manuscrita.
Então, os diários, por exemplo, do Alexandre Rodrigues Ferreira, uma parte dos diários foi publicado pelo IHGB, algumas memórias e etc. As imagens, elas só são publicadas no século XX, a partir da década de 70. Então, durante muito tempo, assim, as imagens eram completamente ignoradas, desconhecidas, e mesmo essa publicação era em grande formato, cara, uma publicação cara. Então, todo esse processo de digitalização que aconteceu, né, pela Biblioteca Nacional, ele é um processo que levou uma popularização, né, e uma democratização do acesso a essas obras, que ficaram, né, sem acesso durante tanto tempo. Então, hoje, porque quando eu, por exemplo, fiz minhas pesquisas de mestrado, o direito de acesso a uma imagem das vias, lembro porque eu não conseguia ver por isso, né? Quer dizer, eu via, mas não podia reproduzir. Era de R$20, há muitos, né? 20 anos atrás. Então, assim, ninguém tinha acesso direito a essas obras. Então, hoje elas estão reproduzidas em alta definição. Então, assim, a gente tem um acesso muito facilitado. Por outro lado, aquilo que eu falei, existe um problema de busca. Então, os metadados, eles são difíceis de localizar. A gente, às vezes, consegue... Nem todas têm anotação da autoria, então, às vezes, a gente consegue achar pela autoria, mas, assim, pelo título mesmo, muitas que são de botânica não tinham esse título, e não dá para a gente classificar, né, colocar a classificação atual, porque no período dela muitas dessas espécies nem tinham sido classificadas. Então, a nomenclatura era totalmente diferente. Então, a gente perde a contextualização histórica. E aí, as imagens estão na Biblioteca Nacional, os herbários estão em Lisboa. E alguns herbários estão em Lisboa, outros herbários estão ainda em Paris. Então, a gente não consegue fazer esse confronto entre imagem e objeto, e coleção, e os herbários, que ele é essencial também para essa contextualização. Eu acredito mesmo que só os instrumentos de pesquisa, né, para conseguir interligar e voltar a ter essa relação, né, entre esses documentos, né. Uhum. A Marta está perguntando aqui se dentro desse conjunto de coleções que vão para os museus de Lisboa e Coimbra, existem objetos que têm origem na África, em especial de Moçambique. Tem. Quer dizer, os objetos de Moçambique, tem algumas viagens, né, a do Manuel Galvão da Silva, ele vai para primeiro Bahia, depois ele vai para Goa e depois para Moçambique. Então, ele também é caracterizado por essa mobilidade. Tem textos do Manuel Galvão da Silva e tem imagens. Objetos de Moçambique, eu não cheguei assim, por causa dessa dispersão mesmo, eu não cheguei a ter. O que tinha muito, né, na correspondência dessa viagem de Moçambique é que tinha uma reclamação constante que os objetos chegavam danificados em Lisboa. Então, não sei se chegou a sobrar alguma coisa, talvez os herbários, talvez alguma coisa mas eles também falam que durante as viagens chovia, ele não conseguia coletar as plantas. Então, as viagens têm um pouco isso também, né? As condições que os naturalistas estão no campo. Às vezes, eles planejam para uma coisa e chove, não conseguem fazer o que foi planejado. Então, tem essa imprevisibilidade, né? Então, na viagem de Moçambique, de cultura material, acho que sobrou pouco. Tem os diários, que foram, inclusive, publicados. Aí... Aldra, eu queria também fazer umas colocações, né, umas perguntas. Eu acho que quando você fala dessa dimensão, né, que a digitalização ela não leva realmente a essa preservação da documentação, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre
Que justamente, né, quer dizer, ela leva a uma coisa, o usuário não vai ter não vai manusear diretamente, né? Então a gente leva a esse processo, mas explica um pouco mais desse caráter distinto entre o que é o físico e o digital, como é que a gente pensa de formas tão, né, distintas essas duas maneiras. Como é que vocês têm visto isso lá no Instituto? Ah, claro. Acho que primeiro pensando nessa dimensão, né? Essa diferença entre a documentação, nata digital, né? Porque na verdade é isso. Pensar a digitalização, ela é uma representação da documentação física, ela não é a documentação digital. A documentação digital, ela é a que é produzida dentro desse ambiente digital, né? Então, são esses documentos que são produzidos a partir dessas plataformas, desse ambiente, dos softwares. Então, é isso, são os documentos que a gente faz nesses diferentes formatos de texto, de planilha, né, das diferentes mídias, né? Até dentro desses aplicativos, o e-mail que a gente produz, ele tem o caráter de uma documentação, né? Pensando na documentação arquivística, ele é uma documentação arquivística, né, porque continua cumprindo essa funcionalidade, né, essa atividade continua representando, mas ela tem um formato e depende de metodologias diferentes para preservação, né? Porque você precisa, além de manter o documento, você também precisa manter esse ambiente para você conseguir abrir o documento, né? Diferente do documento analógico, do livro, que você consegue abrir, né? Por mais que tenha as questões de deteriorização, né? A gente pega um documento que mofou, que molhou, que aconteceu alguma coisa, teve algum ataque biológico, você ainda consegue, de certa forma, acessar a informação, abrir. Agora, se você corromper um CD, por exemplo, né, que tem a documentação digital, você não consegue abrir. Ou se você muda a plataforma de uso que você tem para visualização de textos, de áudios, você não consegue mais abrir aquele documento. Então, hoje, os suportes, eles ficam... Hoje não, né? A partir dessa informatização, né, dos documentos e dos processos, né, há uma obsolescência, né? Então, essas plataformas ficam mais obsoletas mais rápido. Então, às vezes, o Word que você abria, né? O Word 93 não vai abrir mais em algumas coisas. Então, aquele documento que você produziu, aquele relatório que você produziu há 10 anos atrás, talvez você não abra mais. Se você não fez essa migração de suporte, você não atualizou esse suporte, né? Então, quando eu digo que você só digitalizar, aí não adianta, porque se você digitalizou há 10 anos atrás e não migrou e não transformou esse documento num formato atualizado, você vai abrir e aí talvez você não visualize o conteúdo, você não tenha mais acesso a essa informação, né? Quem aqui já tentou abrir as fotos daqueles celulares antigos, pensando assim de uma forma bem geral, né? A resolução hoje não compromete a informação, né? Compromete o conteúdo daquela fotografia. Né? Hoje você já não consegue utilizar, não consegue ter mais a mesma funcionalidade, né? Aquela foto com, sei lá, 500 pixels, pouquinhos, e hoje essas fotos, né, com X megapixels que a gente tem. Né? Então, é por isso que exige essas estratégias, né? Como pensar nessas estratégias de preservação a longo prazo, né? Como pensar na produção desses documentos para que eles sejam estáveis a longo prazo, né? E aí, isso só acontece mesmo pensando nas instituições, né? Quando você tem esse diálogo com os outros setores, né? Aqui no Butantan, a gente tenta realizar esses diálogos com a TI do Butantan, né? Porque o Instituto Butantan tem as políticas de preservação, tem as políticas de controle, né? Das plataformas, dos formatos, né? E a gente, aqui dentro do Centro de Memória, né, abre esse diálogo com eles, para pensar nessa preservação também, né, nessa preservação desses documentos que estão sendo produzidos pelos diferentes setores, a documentação que é produzida, por exemplo, pela comunicação,
né, que tem esse caráter de divulgação, mas que também precisa ser preservado, né? E aí também não adianta a gente fazer essa digitalização em massa, né? Porque eu acho que teve um tempo em que isso era muito rotineiro, né? Hoje as instituições elas têm um planejamento maior para fazer esse tipo de procedimento com os acervos, porque realmente democratiza o acesso. Mas às vezes você perde a informação que você tinha quando você estava pesquisando apenas no analógico, né? Por exemplo, quando você faz uma digitalização de um conjunto e você dá uma nova identificação para ele, por exemplo, ou você não insere, né, esses metadados. Então você perde todo o contexto de produção, todas as informações que antes você tinha. E aí fazer essa reintegração, né, novamente, né, buscar essa informação, às vezes leva um tempo, ou então perde-se mesmo, né? Você cria um novo problema, né? Porque você amplia o volume documental, né? E não amplia o acesso de fato, porque você tem lá a imagem, mas ela não sem a informação ela não representa muita coisa, né? Acaba sendo. Por exemplo, esses álbuns de botânica que tem lá na Biblioteca Nacional, eles são 5 álbuns, né? E aí a forma foi criado um novo código digital. E aí as imagens foram digitalizadas em alta resolução, você consegue baixar, tem né, os metadados aí tem a autoria, tem o local, mas não tem as anotações a lápis que são essenciais, não tem a relação, porque sem a relação do diário, eu não consigo entender onde que foi coletada aquela amostra, quais eram as condições, qual era o nome, etc. Então, teria que fazer todo esse trabalho de relação com o diário. E perdeu o sequenciamento dos álbuns. Provavelmente o sequenciamento dos álbuns mostrava justamente a sequência da viagem. Uhum. Então, eles foram criados, a gente não consegue também agora fazer esse sequenciamento da forma que está apresentando o novo código, porque no novo código não aparece a sequência no álbum, não aparece assim, álbum 1, sequência 1, 2, 3, e aí a gente não consegue, perdeu a temporalidade, né? E a espacialidade, que é muito importante numa viagem. Então, são questões, né, que justamente, assim, quando a gente, para quem entender todos aqueles conjuntos de prática, como coletar, como preparar, como remeter, etc. e tal, é justamente para a gente entender esse funcionamento da própria produção desses materiais que eram cientificamente eram essenciais. Então, se a gente perde essas informações, esses materiais perdem perdem dados científicos, né? Então, e hoje também dados históricos. Como é que a gente vai entender isso? Então, são essas questões que, assim, precisava ter, né, justamente um debate entre os pesquisadores e as instituições. E aí, eu acho que num processo de digitalização, por exemplo, da Biblioteca Nacional, eles chamaram botânicos, mas eles não chamaram historiadores da ciência, porque os historiadores da ciência não teriam criado esses metadados, né? Eles teriam criado outros. Então, precisava ter né, justamente esse diálogo, esse casamento, para a gente ampliar o acesso e etc. Né? Então, assim, são Acho que conjuntos. é um trabalho interdisciplinar, né? É um trabalho contínuo e interdisciplinar, né? Aqui no Butantan também, porque pensando nos acervos científicos que a gente guarda, né, para além da necessidade dos arquivistas, dos historiadores, os pesquisadores de cada área fazem total diferença aqui. Por isso que a gente tenta manter essa relação, né, com os setores, com os cientistas, né, de cada área de atuação, porque eles entendem essa produção, esse processo, né? Porque às vezes para a gente o que é uma algumas vezes a gente recebe a massa documental desorganizada, muitas vezes, né? A gente recebe a documentação histórica, mas ela está descontextualizada.
E aí, quando a gente entende esse órgão produtor em conjunto com esses pesquisadores, né, em que a gente então entende esse fluxo dos processos, né, que estão ali refletidos nessa documentação, a gente consegue entender essa relação dos documentos, né? Ou então voltar de alguma forma a fazer esse referenciamento, né? Um dos processos que a gente tem feito atualmente é da contextualização do acervo fotográfico, né? Porque é um conjunto bem grande, né, de fotografias. E aí, com as pesquisas e aprofundamento da identificação, a gente percebeu que, por exemplo, algumas fotografias, elas fazem parte de outros documentos. Então, ela está, né, foi retirada de um relatório, foi retirada de um outro dossiê, foi retirada de um relatório de pesquisa, ou foi, na verdade, uma solicitação para o registro de um experimento, né? E aí isso a gente só vai descobrindo conforme vai pesquisando, né, esses contextos de produção, conforme a gente vai entendendo esse contexto de produção. Acho que em relação ao trabalho dos viajantes, né, deveria só esse trabalho de pesquisa mesmo que faz com que vocês entendam, né, essa relação entre todos esses documentos. E aí é um trabalho muito grande, né? Porque são muitas instituições. Eu acredito que cada uma deve ter tido um olhar para a organização, para a descrição, né? Para inserção dos metadados, né? De diferentes formas, né? Eu pesquisei muito no que é hoje, né? O Museu de História Natural e de Ciências, que é onde está grande parte da documentação diária, né? Que eram então, assim, eram enviados eram feitas as coleções, que iam em caixas, junto disso tinha uma relação das remessas, que era um inventário desses objetos, e em anexo tinha uma carta, né? Quer dizer, a relação de remessa estava anexo a uma carta que falava onde que foi coletado, que circunstâncias e etc. E aí, quando foi organizado por alguém que não entende, é um museu de história natural, então era uma funcionária que teve muito boa vontade, que colocou todo isso, mas depois esse material pegou fogo também, teve todo um processo, né? Então, assim, a gente já perdeu grande parte, porque uma parte estava no Museu Nacional, pegou fogo. Uma parte estava nesse museu que também teve um incêndio na década de 70, então grande parte da documentação queimou, outra parte tá toda borrada, porque depois, com os bombeiros, eles, quando vieram apagar o fogo, jogaram água, essa documentação ficou boiando, e depois eles secaram com o secador de cabelo. Mas, então, assim, perdeu grande parte. Aí, o que ela fez? Ela separou as correspondências das relações de remessa, então, e colocou códigos, remessa 1, remessa 2, remessa 3, e correspondência 1, 2, 3. Só que agora a gente não consegue entender aquela listagem das remessas sem fazer a correspondência com a carta, né? E aí não tem mais, é muito difícil fazer essa relação atualmente. Foi separado e não tem mais direito, assim, como isso na mesma instituição, só que às vezes você tem uma parte que está numa instituição, uma parte que está em outra. Então, assim, esses instrumentos todos de pesquisa, né, por exemplo, esse dicionário que eu fiz, ele foi muito importante, porque eu conseguia pegar por cada indivíduo o seu conjunto documental. Eu podia pegar, mas só que eu perdia um pouco a dimensão da viagem. Mas, assim, eu conseguia, né, por cruzamento das informações, juntar que viagem que estava acontecendo e juntar essa documentação. Porque as coisas começam a ter um volume muito maior. Bom, a Dina Bandeira, ela fez uma pergunta, né, para a Aldra, qual tem sido as implicações trazidas por essa nova materialidade digital no Butantã? Existe mesmo essas implicações, né? Existem esses projetos para essa nova materialidade digital? Existem sim. Claro que essa é uma discussão que acho que todas as instituições de guarda estão fazendo nos últimos anos, né?
algumas muito mais, né, pensando no exemplo da política de preservação digital da Pinacoteca, que acho que tem sido um referencial para várias instituições, né, porque ela já pensa tanto na questão de formatos quanto na questão da produção dentro de plataformas de preservação mesmo, né. Hoje o Centro de Memória ainda está fazendo essa discussão, estamos passando por esses desafios também, né, de fazer a preservação, né, mas sempre em diálogo com as outras áreas da instituição e também com as instituições parceiras, né. Então, claro, é um momento em que a gente está criando enquanto estão surgindo os desafios, né. O programa de preservação digital começou com a conscientização desses desafios dentro da instituição, então a gente trouxe, né, um especialista para falar sobre preservação digital, alguns anos atrás, para participar, para mostrar essas questões, né, de forma real, né, de como isso vem avançando aqui nas diferentes instâncias, né, nas diferentes áreas, né, e a gente vem pensando mesmo em como construir, né, porque, assim, há um gargalo muito grande, assim, entre a produção e a preservação e essas estratégias para fazer a produção, para fazer a preservação, né. Hoje a gente fez atualmente, né, a gente tem feito a migração, né, e a atualização dos suportes aqui do acervo que a gente faz a salvaguarda, né, porque existe um volume grande de documentos eletrônicos, então, assim, de CDs, DVDs e documentos que eram importantes dentro dessas mídias. Então, a gente tem feito a atualização, tem feito essa migração para esses suportes, tem feito essas conversas para entender essas plataformas que são de produção aqui do Instituto, né? E também tem conversado com a TI sobre essas políticas, né? Porque a TI tem políticas voltadas para a segurança da informação, para aquisição desses novos softwares e plataformas, mas aí a gente tem tentado entrar em acordo para pensar também nessa construção da preservação, né? Para pensar em plataformas que prezem também a preservação desses documentos no ambiente digital, né? E aí, mas acho que esse é um diálogo muito grande, né? Porque a gente tem que pensar, pensando na produção digital como um todo, né? Na preservação, por exemplo, da correspondência eletrônica, que já há pesquisa sobre, das mídias sociais, da produção. E aí eu acho que é muita coisa. Por isso que eu digo, é todo um diálogo, é todo um processo, né, que todas as instituições estão passando, né? Alguns já têm uma maior base referencial, né, e de prática também, e outras estão apenas começando. Acho que o Centro de Memória, a gente está nesse processo ainda, né, de entender esses desafios e de pensar em como a gente vai trabalhar, né, daqui para frente. Não sei se eu respondi, né? Porque é uma questão ampla, né? Sim, não, acho que ela já aponta, né, para o que está sendo feito. Bom, nós já estamos no limite do nosso tempo e eu queria agradecer muito, né, a presença de todos. Nós tínhamos combinado também de falar um pouco sobre a nossa organização do acervo no MEB, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, né? E que, assim, ele está muito mesclado com nossas experiências, né, assim, da Áudrea, e, mais uma vez, né, eu reitero que a Áudrea contribuiu imensamente com o MEB, nós somos sempre muito agradecidas por tudo que ela fez para a gente. É sempre um prazer muito grande vê-la, ver todo esse processo, todo esse envolvimento, como que teve todo esse desenvolvimento, né? Então, o MEB também é um espaço de formação, e quando a gente vê os ex-bolsistas, né, já de uma forma muito profissionalizada como a Áudrea, é uma satisfação muito, muito grande, assim, para a gente. Então, eu estou falando tanto no meu nome, como no nome da professora Marta Marandino, que também está assistindo a gente, que para a gente sempre é muita satisfação mesmo, Audrey.
E aí depois a gente quer que você volte para falar também sobre essa organização. Tem, né? Já foi publicado isso, uma parte. O relatório da Áudria também está no nosso site, em PDF, para quem quiser acessar. É um material fantástico. Ah, imagina, eu que fico muito feliz pela participação, pelo convite, pelo trabalho realizado no MEB. Acho que foi um momento muito especial assim, da minha formação, né, teórica e prática, principalmente. Acho que foi muito bom, né? E pode me chamar, eu fico disponível para a gente conversar sobre a constituição do MEB, do acervo da organização. Tá bom. Então, boa noite a todos e todas. Agradeço muito a participação do público, as questões que foram enviadas. Peço desculpas, né, pela falha da minha apresentação, mas são questões também do digital. Sim. A gente tem uma ampliação das possibilidades e também tem, né, as suas limitações. Então, agradeço mais uma vez, agradeço ao Léo por nos acompanhar também, para dar todo esse suporte da informática, agradeço também as divulgações da mídia, agradeço principalmente a Cris, né, que é a funcionária do MEB, a Cris Barrelo, e que tem sempre nos acompanhado, e tá, né, sem ela o MEB não funcionaria, e essas nossas transmissões também não. Então, boa noite a todos e todas, e nós encerramos aqui, né, nossa apresentação. Tchau, gente. Tchau.